Senhor, queridos, amém? Glória a Deus. A voz está acabando um pouquinho já, mas ainda vai ter gás para a gente pregar essa noite em nome de Jesus, amém, queridos? Eu vou pedir permissão para vocês, eu vou botar mais aqui na frente, né? Me ajuda aí, Guilherme, por favor. Eu gosto de ficar bem pertinho do povo, né? Bem pertinho das pessoas, e quero dizer da minha alegria de estar aqui nesta noite, em nome de Jesus, né? Trago um abraço da nossa igreja, ali em Vitória, no estado do Espírito Santo. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Roberto Monteiro, da irmã Rita, e dos demais obreiros da casa do Senhor, que também têm nos prestigiado neste final de semana aqui, nos sustentando. Isso, as crianças podem sair, tá bom? Vamos lá para a salinha, cadê hoje o tio Davis, que está lá ou não? Amém. Um só tá bom, tá joia. Antes de nós entrarmos na palavra, eu queria apresentar a minha família para os irmãos. Então aqui a nossa foto, essa foto foi tirada no dia 16 de fevereiro deste ano de 2015, quando nós completamos 30 anos de casados. Então ali está o fruto deste casamento de 30 anos aí, né? Ali no canto, aquela moça bonita é a nossa nora, a Suelen. Aquele jovem bonito ali é o meu filho, e aquela princesinha ali é a nossa mais nova, a Luísa, né? Tem 7 meses, uma bênção. E a Nice, a missionária, e esse jovem mancebo aí é o André. O André tem 21 anos, e nós gostaríamos que Deus levantasse uma esposa para ele, amém? Então as moças que estão na fila, corram para pegar a senha, né? Porque vale a pena, né? O André é bem tímido, o Adriano assim é mais parecido com o pastor Guilherme. E pela camiseta deles, pastor Guilherme, eu acho que eles torcem para o mesmo time que o seu, hein? Né? São 2 jovens que nos dão um prazer muito grande de estar conosco, nos ajudam, nos incentivam de uma forma muito especial. E a gente fica muito feliz por ter uma família temente ao Senhor. Mas a minha família nem sempre foi assim bonita, minha família foi feia. Nós tivemos tempo na nossa casa em que nós brigávamos. Nós tivemos um tempo em que nosso casamento esteve por um fio. E se não fosse a graça de Deus e uma irmã abençoada que orou um ano inteiro pela gente, para que o Senhor nos convertesse, nós não estaríamos aqui para contar a história. Então, queridos, quando nós falamos e pregamos, nós não pregamos alguma coisa que nós ouvimos no seminário, nós não pregamos alguma coisa que nós aprendemos de alguém na televisão, nós pregamos daquilo que nós vivemos, daquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia. Então, eu quero deixar aqui a foto da família, sempre os irmãos puderem lembrar de nós. Nós fomos missionários em Pato Branco por 4 anos, de 2004 a 2008, depois de 2008 Deus nos levou para Vitória, no Espírito Santo, para a gente fazer uma plantação de uma igreja, começando do zero. E hoje, pela graça de Deus, né, tem uma igreja ali de uns 60 membros, um grupo de irmãos abençoados, que estão lá para servir ao Senhor naquele lugar. Então nós estamos muito contentes com o que Deus tem feito, mas também sabemos que Deus tem muito mais para a nossa vida. A gente nunca pode se acomodar com aquilo que Deus faz em nós, queridos, porque Deus sempre tem mais para fazer na nossa vida. Se você acha que você já experimentou tudo, Deus me trouxe aqui para dizer para você nessa noite que Deus tem mais para a sua vida ainda. Pode ser que os tempos que Deus tenha para a sua vida sejam poucos. Pode ser que daqui 2 anos, 3 anos, o Senhor te recolha, te chame para a glória. Mas até lá, tem muita coisa para Deus realizar na sua vida. Até lá, tem muita coisa para Deus usar a sua vida. Até lá, ainda tem o melhor de Deus para você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou fazer hoje uma ministração um pouco mais didática, mais pausada, porque eu quero trabalhar pelo menos 5 conceitos da igreja da Tessalônica. E como nós estamos, de uma certa forma, trabalhando o culto de missões, eu quero fazer bem didático para que você possa compreender quais são os valores de Deus para a igreja do seu tempo. O próximo slide ali, ele mostra o lugar onde nós moramos. Nós moramos nessa ilha. Esse lugar é uma ilha, é a ilha de Vitória, no estado do Espírito Santo. Nós moramos nesse lugar. Ali tem um calçadão muito abençoado, ali tem um lugar joia, viu, Mauro? Você vai lá, nós vamos subir em cima dessa pedra onde eu tirei essa foto aqui, ó. Essa foto da ponte fui eu que tirei. E nós vamos subir em cima dessa pedra, são 600 metros de pedra, nós vamos subir lá para a gente ver
ao vivo essa visão maravilhosa, né? Então nós estamos morando há 6 anos nessa cidade, Deus tem nos abençoado neste lugar, estamos contentes, estamos felizes, porque Deus tem nos abençoado nesta terra. Próximo slide, vou falar sobre o desafio de ser igreja neste tempo. Quando houve a possibilidade de nós virmos a Curitiba, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e durante 2 semanas o Senhor foi trabalhando essa palavra no meu coração. Compartilhei com a minha esposa, compartilhei durante nossas visitas, e essa palavra é a palavra que tem ecoado na minha alma, no meu coração. Quero convidar você a ficar em pé e abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 1 a 10. Eu vou fazer a leitura na linguagem, na NVI, que é uma das palavras que eu gosto. Então lá, o próximo slide, lá já tem o texto bíblico, para você acompanhar se você não tem Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, Silvano, que é Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai santo e querido, em nome de Jesus, nesta noite ministramos a Tua palavra, Senhor. Ela é vida, ela é poder. É a Tua palavra, Senhor, não é a palavra que um homem sonhou de noite e escreveu. Não é uma palavra de um romancista, não é uma palavra de um historiador, mas é a palavra do Senhor que continua sendo atual, é a palavra do Senhor que move os corações, é a palavra do Senhor que cura, que sara, que transforma, é a palavra do Senhor que renova as nossas vidas. Pelo que nós nesta hora, Espírito Santo de Deus, nós clamamos o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção, para que Tu venhas a falar a partir desta palavra, para que ela possa entrar nos nossos corações, ela possa trazer renovo, ela possa fazer mudança, ela possa nos impactar, ela possa fazer com que a nossa vida passe a ser vivida na dimensão do Senhor e não da nossa vontade. Então, Senhor, quem está aqui nesta noite tem, Senhor, o privilégio de ouvir a Tua palavra, de receber, Pai, a porção que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Então, Senhor, abençoa, Pai, multiplica o poder da Tua palavra quando cai em cada coração e haja frutos benditos neste lugar, e o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Assente, querido. O tema da mensagem desta noite é desafios de ser igreja neste tempo. Desafios de ser igreja neste tempo. E neste texto de Atos, no capítulo 17, versículos 1 a 10, eu separei 5 desafios
que nós como igreja hoje precisamos ter para continuar a ser a igreja que dá resposta para o seu tempo. Você vai dizer assim, puxa vida, mas essa carta foi escrita há quase 2000 anos, esse texto foi escrito para uma realidade. É bem verdade, foi escrito para os irmãos da Tessalônica, mas esses mesmos princípios se aplicam hoje na nossa vida, e o que Deus quer comunicar ao nosso coração nesta noite, é que nós, ao colocarmos esses princípios em prática, na nossa igreja, neste lugar, Deus honrará a vida desta igreja, Deus fará a obra dele ser realizada neste lugar, e esta cidade poderá ser transformada, porque pessoas ousaram acreditar nos princípios da palavra de Deus. Esta igreja, queridos, a igreja da Tessalônica, ela começou com um chamado especial do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo queria ir para a Ásia, e ele vai buscar a direção de Deus para saber aonde é que ele deveria ir. E o Espírito Santo de Deus falou ao coração de Paulo, você não vai para a Ásia, mas você vai para um outro lugar, porque a palavra do Senhor diz que Paulo teve uma visão, um sonho de noite, onde um homem de um lugar chamado Macedônia, estava clamando ao Senhor para que o Senhor enviasse pessoas ali, para libertar aquele povo do jugo da escravidão do pecado. E aí, então aquele chamado que se nós conhecemos como o chamado do missionário, que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos, está em Atos 16:9, é uma grande chave para a gente entender como é que Deus dirige a nossa vida, para que nós possamos estar no lugar onde Deus quer que estejamos. O melhor lugar do mundo para estar, é no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Ao cumprir esse chamado, queridos, Paulo conhece um povo sedento pelas coisas de Deus. Queridos, não se engane, talvez você convida pessoas para vir à igreja, mas as pessoas não querem vir à igreja. Mas não se engane que as pessoas não estão sedentas pelas coisas espirituais. As pessoas da nossa sociedade, as pessoas da Europa, as pessoas da Ásia, estão sedentas pelas coisas espirituais. O Evangelho tem tido dificuldade para entrar na Europa novamente, nós temos tido dificuldade para pregar a palavra naquele lugar, mas a sede, a ansiedade, o desejo de conhecer as coisas espirituais, é tão grande no coração daquele povo, que uma grande parte das igrejas estão fechando e transformando-se em mesquitas, porque as pessoas estão sedentas de coisas espirituais. Talvez elas estejam cansadas daquilo que nós chamamos de igreja, mas elas no íntimo, elas querem algo que dê sustentação para as suas vidas, elas querem algo que dê resposta às angústias do seu coração, e nós como igreja precisamos voltar a falar a palavra que transformava, a palavra que faz a diferença, a palavra que move os corações, a palavra que transforma vidas. É por isso que as pessoas estão correndo para tudo quanto é tipo de religião, buscando tudo quanto é tipo de filosofia, para tentar achar uma resposta para as suas vidas. Mas a palavra de Deus ainda continua sendo a resposta. A palavra de Deus ainda é a verdade. A palavra de Deus ainda precisa ser proclamada, porque aonde a verdade é proclamada, há libertação, há renovo. Aonde a palavra é proclamada, Deus muda situações, Deus livra pessoas, Deus transforma e Deus realiza sinais, prodígios e maravilhas. Você crê nisso, querido? Então nós precisamos pregar a palavra. Ao nosso redor, pessoas estão desesperadas, precisando de que alguém lhes dê a palavra do Senhor. E a história da implantação desta igreja é interessantíssima. Lá em Atos, no capítulo 17, pregamos um pouco isso para os jovens ontem. Lá em Atos, no capítulo 17, nós vemos que Paulo pregou apenas 3 semanas naquele lugar. Apenas 3 finais de semana. Em 3 sábados, Paulo vai na sinagoga, prega para aqueles irmãos, e isso é suficiente para deixar ali uma nova igreja implantada, e uma igreja que já nasce no fogo, na aflição, mas uma igreja temente ao Senhor, uma igreja que coloca os desafios em prática, uma igreja que ganha almas, uma igreja que conquista o lugar que Deus tem para a sua igreja. Não é uma igreja tímida, não é uma igreja acanhada, mas é uma igreja ousada no Senhor, amém, queridos? Às vezes a gente fica pensando que precisa passar 4, 5, 6, 7, 10 anos. Não, em 3 semanas Paulo plantou aquela igreja em Tessalônica. E quando Paulo chega em Corinto, Paulo está preocupado com aqueles irmãos. E aí ele manda uma carta, escreve para aqueles irmãos, e ele manda lá, depois de um certo tempo, ele vai enviar aquela carta e ele vai destacar a firmeza daqueles irmãos, o amor que eles tiveram e a esperança diante de mesmo perseguições,
E ele trabalha algumas coisas para corrigir a questão da volta de Cristo, que os irmãos não entendiam direito como é que isso ia se dar. Então eu quero destacar 5 princípios pelos quais esta igreja chamou a atenção do apóstolo Paulo e pelas quais a nossa igreja também pode fazer a diferença nessa cidade de Curitiba, em nome de Jesus. Amém? Você quer participar de uma igreja que faz diferença nessa cidade? Amém, queridos? Essas 5 desafios, essas 5 chaves são importantes. O primeiro desafio para ser uma igreja neste tempo é ser uma igreja convertida. Diga assim: a minha igreja está sendo desafiada a ser uma igreja convertida. Isso faz toda a diferença. Não é uma igreja de religioso, é uma igreja de gente convertida. É uma igreja de gente que sabe aonde está. Ela sabe qual é a sua posição espiritual. Ela está em Deus, ela está em Cristo, ela está no Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz no versículo 1 que eles têm plena convicção disso. Tem plena convicção daquilo que o Senhor já fez na sua vida. E porque tem plena convicção, tem uma energia extra para proclamar a palavra do Senhor. No versículo 3 diz que essa fé é uma fé operosa. Não é uma fé intelectual, não é uma fé de conhecimento, mas é uma fé que leva as pessoas à ação, é uma fé que estimula as pessoas a colocarem em prática, assim como nós fizemos agora há pouco aqui, e eu creio que pessoas foram curadas, eu creio que Deus respondeu, e isso precisa acontecer em todo dia, em todo tempo, em todo lugar, porque eu e você somos a boca de Deus, somos os braços de Deus, para manifestar a sua presença nessa terra. E se eu e você pararmos e não fizermos a obra, as pedras clamarão. A igreja precisa ser operosa. A igreja não pode ter fé para ela mesma e ela não ser capaz de estender as mãos, não ser capaz de abrir a boca, de profetizar e de determinar que nenhuma obra do inferno prevaleça, mas que apenas o nome do Senhor prevaleça. Queridos, nós somos justificados pela fé. Hoje até a gente teve uma discussão de manhã sobre a questão dos dízimos, se o dízimo salva ou não salva, mas a palavra do Senhor diz que nós somos justificados pela fé, porém a fé deve produzir obras. Se eu digo que eu tenho fé, mas eu fico apenas dentro de 4 paredes, eu não faço absolutamente nada, a minha fé é inútil. Se eu sou incapaz de sair na rua, se eu sou incapaz de estender as minhas mãos, se eu fico enclausurado no meu local de trabalho e eu não falo de Jesus porque eu tenho medo de falar, a minha fé é inútil. A fé é uma fé operosa, a fé é ela que produz resultados, porque se a fé não produzir resultado, não é fé, é superstição, é auto-engano, e há um trabalho que resulta da fé. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado. Diga assim para ela: você pode até se achar limitado, mas você vai ver como Deus vai usar a sua vida neste próximo tempo. Amém, queridos? Deus quer usar a sua vida. Não é a vida dos pastores que vem aqui à frente, não é a vida daquele e daquela outra, é a sua vida que Deus quer usar. A pergunta que nós temos que fazer é: que ações a nossa fé tem inspirado? Nós cremos tanto que tem inspirado ações práticas, ou não? Ou temos nos contentado com a fé contemplativa, teórica, que no fundo é a negação da fé? Temos fé, mas não fazemos. Temos fé, mas não investimos. Temos fé, mas não trabalhamos. Já cansei de falar. A pessoa não vai se converter. Você já pensou se a irmã que tivesse orado por nós durante o ano tivesse desistido no 11º mês? Eu não estaria aqui agora pregando para você. Mas aquela irmã não desistiu. Ela acreditou que aquele sonho que Deus colocou no seu coração, Deus ia ser capaz de realizar, e Deus realizou, e Deus operou maravilhas. E quantas vidas eu batizei, e quantas vidas nós discipulamos, e quantas vidas nós levamos para o Senhor, tudo porque aquela irmã não desistiu, mas prosseguiu até o fim, porque Deus é fiel para honrar as nossas vidas. E nós não podemos desistir, queridos. Naquela igreja não havia peso morto, pessoas fora da aliança, todos estavam comprometidos com a causa de Cristo. Na igreja do Senhor tem emprego para todo mundo, querido.
Se você falar que você aqui não tem o que fazer nessa igreja, é porque você não olhou direito. Você não olhou para o lado. Porque se você procurar qualquer coisa para fazer nesse lugar, tem muita coisa para fazer neste lugar. Você não faz ideia da quantidade de coisas que tem para fazer nesta igreja. Você não tem ideia de quantidade de coisas que tem para fazer ao redor desta igreja. E Jesus espera que a nossa fé não seja uma fé intelectual, mas seja uma fé operosa, uma fé que faz, uma fé que realiza, uma fé que manifesta o seu poder e o seu amor a este mundo. Mas outra marca interessante dessa igreja convertida é que essa igreja era fruto da pregação da cruz. O que Paulo ministrava para aqueles irmãos, era que Jesus Cristo estava morto, ressuscitado, mas estava morto, pregado na cruz, morreu pela cruz, mas ressuscitou e estava vivo. Aquela pregação era a pregação que fazia diferença na vida daquelas pessoas. E além da pregação da cruz, havia o poder do Espírito Santo, havia um equilíbrio na pregação. Paulo pregava e agia, pregava e agia, pregava e agia. Sabe por que você muitas vezes não ganha algum colega de trabalho? Porque você só prega para ele. O dia que você parar de pregar e você começar a estender as suas mãos, e você chamar num cantinho a pessoa para orar, e você orar com ela, você vai ganhar essa pessoa para Jesus. Enquanto nós ficamos de blá blá blá, falando, Deus não faz a obra. Mas quando nós somos capazes de permitir que o Senhor nos use, Deus usará a nossa vida, e nós vamos ser canal de bênção em nome de Jesus. O Evangelho é a palavra, o Logos, é o poder, é o dínamos, a palavra que convence e o poder que capacita para a vida. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: a palavra convence e o poder capacita para a vida. A palavra convence e o poder capacita para a vida. É o que nós fizemos aqui hoje. Cada um de nós teve uma pequena experiência aqui hoje de ser usado por Deus. Aqueles que precisavam de uma cura vieram para ser usados por Deus. Aqueles que estavam aqui para estender a mão foram usados por Deus. Deus quer fazer isso muitas vezes durante o dia, na semana. Deus quer fazer muitas vezes de onde você está no seu trabalho. Deus quer que você seja alguém capacitado, ungido pelo Senhor, com a palavra que convence. Por quê? Porque o Evangelho só de palavras é falso. E o Evangelho só de poder é uma impossibilidade. Não é sair fazendo por sair fazendo. É levar as duas coisas juntas. É levar a palavra de Deus e a unção do Espírito Santo. Porque daí a coisa fica completa. Portanto, a palavra precisa ser atestada pelo poder para que convença. E o poder precisa ser fundado na palavra para que permaneça. Quando nós só usamos o poder, nós corremos o risco de ver Deus curar a pessoa e a pessoa não se tornar cristã. E aí a pessoa vai para o inferno com o coração curado, mas vai para o inferno do mesmo jeito. Que diferença faz para o inferno com o coração curado e com o coração machucado? Não faz diferença nenhuma. Muitas vezes nós só oramos e só usamos o poder de Deus, mas não ministramos a palavra. E nós precisamos ministrar a palavra às pessoas, mas também precisamos ser ousados em usar o poder do Espírito Santo de Deus que está a nosso dispor, em nome de Jesus. Portanto, as pessoas daquela cidade eram pessoas realmente convertidas. Diga glória a Deus. Amém. A segunda marca dessa igreja, o segundo desafio que essa igreja tinha, e que nós temos também, é que esta igreja era uma igreja submissa. A igreja dos irmãos da Tessalônica era uma igreja submissa. O que significa isso? Significa uma igreja que imitava aquilo que aprendia, reproduzia aquilo que aprendia. Próximo slide, lá vai mostrar o texto bíblico. O que diz lá, o versículo 6, ó. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. A palavra-chave aqui é imitadores. Se você vem no culto, aprende as coisas e não imita, você não está reproduzindo o que você aprendeu. Para a gente poder colocar em prática aquilo que a gente aprende, a gente precisa imitar. Então, quando você viu aqui o pastor chamando para oração, você agora aprendeu que você pode ser usado por Deus em oração. Faça o mesmo lá na sua casa.
Faça o mesmo na sua família. E você vai ver que Deus vai trabalhar, vai te ensinar. O que significa isso? Significa que aqueles irmãos imitavam o apóstolo, imitavam a Cristo, olhavam para o seu pastor carnal, mas também olhavam para Cristo. Paulo era um modelo a ser seguido. Ah, pastor, mas o senhor quer que eu siga o senhor? O senhor é falho, o senhor é imperfeito, é um comedor de feijão como outro qualquer. É verdade. Mas por trás de mim tem um outro modelo que é superior, que é Cristo. E todos nós devemos seguir este modelo. Todos nós devemos caminhar segundo este modelo. Se eu falhar, o modelo verdadeiro continua verdadeiro. Se eu cair, o modelo verdadeiro continua verdadeiro. Então nós precisamos seguir um ao outro, seguindo a Cristo juntos, para que nós possamos fazer a obra. E para atingir esta meta, todos nós precisamos ser igual a Cristo. Todos nós precisamos ser cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristãozinhos. É como se fossem pequenos filhos, todos com a mesma cara, com a mesma imagem, com a mesma personalidade do Pai. É isso que significa Cristo, ser cristão. Imitar é desejar ter o mesmo sentimento que Jesus teve, é desejar viver sobre o mesmo ideal, é querer tomar a mesma atitude. Imitar é seguir o modelo que é Cristo em nossa vida. Nós não podemos ser carbonos de Cristo e nem ser xerox de Cristo. Nós precisamos imitar exatamente aquilo que Cristo fazia, sem ser uma cópia de reprodução barata, porque você não é uma cópia de reprodução barata, você é um ser original que Deus criou na sua glória para impactar este mundo e para o louvor da glória do Senhor. No meio de tantos milhões de habitantes que tem nessa cidade, você é único. No meio de tantos milhões que tem de pessoas nesse lugar, Deus conhece a sua vida, Ele sabe onde você mora, Ele sabe as dores que você tem, Ele sabe o choro que você chora. Deus conhece a sua natureza, Deus sabe quem é você, e Ele lida com você da forma com que você aguenta. Deus não lida com a gente como se fosse uma massa de manobra, Deus lida conosco individualmente. Deus tem a capacidade de andar conosco na velocidade que nós aguentamos andar. Por isso que Deus nunca pede nada para você que você não possa fazer. Porque tudo que Deus pedir para você é porque você pode fazer. Talvez você ache que não pode, mas você pode. Porque quando Deus coloca um desejo, um sonho no coração, Ele trabalha para realizar esse sonho. Quando um artista, queridos, pinta um quadro, diante do modelo, ele não está copiando o modelo, mas ele cria a partir do modelo. Quando nós olhamos para Cristo e imitamos os valores de Cristo na nossa vida, nós não estamos recriando o modelo, nós estamos imitando o modelo, permitindo que esses valores passem a fazer parte da nossa vida. Por que isso tem que acontecer? Porque nós simplesmente não conseguimos reproduzir o que Cristo é, queridos. Nossa natureza é imperfeita, nós não conseguimos fazer isso. Mas nós podemos trazer esses valores para a nossa vida, a partir da nossa prática diária, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, na nossa vida profissional, em qualquer área que nós estivermos, nós podemos reproduzir esses valores, nós podemos e devemos ouvir a sua voz, nós podemos e devemos nos submeter à sua vontade, prestar atenção ao que Ele fez e ao que Jesus está fazendo neste tempo. A igreja que não presta atenção no que Jesus está fazendo neste tempo, vai ficar para trás. Porque Deus não vai perder as pessoas que Ele tem para ganhar, porque nós não entendemos a sua voz. Ou nós paramos para ouvir a voz daquilo que Deus está falando, ou nós compreendemos o que Deus está querendo para nós neste tempo, ou Deus simplesmente dá para outras pessoas e não dá para nós. Nós perdemos o nosso tempo, queridos. Quando um cristão está diante de outros crentes como ele ou não, ele será observado e imitado. Muita gente diz que não é modelo para ninguém, mas não se pode ignorar aquilo que nós somos. Portanto, cada um de nós é chamado a ser imitador de Cristo. E aí é o grande problema nosso, porque nós entramos em conflitos com aquilo que nós manifestamos no nosso dia a dia. E a pergunta que o Senhor quer fazer ao meu e ao seu coração nesta noite: que modelo é esse que você está sendo? Você está sendo um modelo que as pessoas dizem: olha, eu quero ter a vida que você tem, eu quero seguir os caminhos de Jesus como você segue? Ou as pessoas dizem: não, do jeito que você segue eu não quero não, de jeito nenhum. Quando as pessoas querem seguir a Jesus como nós seguimos, é mais fácil trazê-lo para a igreja, é mais fácil levar para a célula, é mais fácil começar o trabalho de discipulado, é mais fácil Deus operar sobre as nossas vidas.
Aqueles amados irmãos da Tessalônica, assim como Paulo, tornaram-se modelo para todos os crentes. Não era para apenas aquela cidade, era para todos os crentes daquele lugar. As pessoas começaram a olhar para Tessalônica e começaram a perceber que aqueles irmãos tinham algo diferente. E as pessoas diziam: olha, nós queremos ser igual àquela igreja, nós queremos ser igual àqueles irmãos, nós queremos viver o que eles estão vivendo, porque lá Deus está operando sinais, Deus está operando maravilhas. Já pensou quando começar a entrar gente nesse lugar e dizer assim: olha, eu não sei de onde, mas eu estou ouvindo falar que Deus está fazendo um grande mover neste lugar, eu quero servir a Deus com vocês neste lugar? Isso é possível. A quem nós temos imitado? A Jesus Cristo? Se nós dizemos que nós estamos imitando a Jesus Cristo, então nós temos que andar como Ele andou, e temos que fazer aquilo que Ele fazia. Seja ousado, e Deus usará a sua vida. O terceiro desafio para a igreja é ser uma igreja sofredora. E o que significa ser uma igreja sofredora? Ser e viver uma igreja sofredora. É uma igreja que não se conforma com os costumes. É uma igreja que prega a palavra com poder. E isso, queridos, desperta inveja, desperta confusão, desperta ódio de Satanás, desperta levantes, incompreensão muitas vezes. Eu ministrei sobre isso para os jovens ontem. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Aquelas pessoas faziam uma diferença muito grande. Essa igreja salva e submissa inevitavelmente irá sofrer perseguição do mundo, porque o mundo nos odeia. Não espere que as pessoas do mundo vão amar você porque você é cristão. Talvez você vai ter que confrontar algumas atitudes delas, mas se você fizer em amor, pode ser que elas mesmo assim não gostem de você. Mas você não é chamado para compactuar com este mundo, você é chamado para fazer a diferença neste mundo. E se tiver que sofrer, sofra com alegria, porque o Espírito Santo de Deus está capacitando a sua vida, porque Ele está operando sobre a sua vida em nome de Jesus. A alegria do Espírito Santo não vem pelo sofrimento, mas pela certeza da sua companhia conosco, a ocupar o seu lugar central no nosso coração. Essa é uma firmeza tremenda. O problema dos cristãos, queridos, é que fora da igreja, eles se contentam com as mesmas alegrias do mundo. E na igreja, eles se contentam com alegrias secundárias. Nós discutimos coisas secundárias da igreja, mas nós não valorizamos aquilo que é o principal, que é a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós criamos vários modelos para discutir muitas coisas, mas aquilo que é essencial, muitas vezes fica de lado em nossa vida. E nós precisamos resgatar isso. Nós não podemos nos concentrar em prazer secundário, que muitas vezes vai só nos levar a nos decepcionar com o trabalho. Por que tem muita gente decepcionada na igreja? Eu fazia tanto, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e nada deu certo, não deu certo isso, não deu certo aquilo. Por quê? Porque nós estamos focando apenas na alegria secundária, no fazer por fazer. E nós não podemos fazer por fazer, nós temos que fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus está dirigindo, aquilo que o Senhor está operando na nossa vida, aquilo que Ele está impulsionando. E quando nós lidamos com isso, se este prazer estiver na companhia do Espírito Santo, as outras alegrias virão sobre nós. E quando uma igreja sofre, queridos, pode ficar tranquilo porque ela cresce. Uma igreja sofredora, uma igreja que confronta o mundo, ela vai muitas vezes ter uma dificuldade, mas ela vai crescer, porque as pessoas começam a perceber a diferença. Vou dar um exemplo bem simples para você. Quando você se conforma com o mundo, o teu colega de trabalho, ele olha para você e vê que você é um crente, mas é um crente mais ou menos. Quando você é firme naquilo que você crê e você diz: não, eu creio que é assim, a minha postura é essa, a minha atitude é essa, ele pode até discordar de você, mas no dia que ele tiver que pedir uma oração, ele não vai pedir oração para o crente que concorda com ele, ele vai pedir oração para o crente que discorda dele. Ele vai dizer assim: eu sei que aquele lá é crente de verdade, o outro é crente de mentirinha, mas aquele é crente de verdade. Ele vai pedir oração para o crente de verdade, querido. Por isso nós precisamos sofrer. Nós somos chamados para sofrer, não é sofrer porque nós temos que ser martirizados. Aliás, a palavra martírio significa testemunho. Nós temos que testemunhar, falar. Muitas vezes contrariar algumas coisas do mundo, mas nós precisamos falar. E quando nós fizermos isso, a igreja crescerá em nome de Jesus. O quarto desafio para a igreja desse tempo é ser uma igreja discipuladora.
Em pouco tempo ela se torna uma igreja referência para os que estão em redor, porque a tarefa primária da igreja é o evangelismo e a expansão até chegar aos confins da terra, e todas as coisas são meio, mas não são fim. Nós gastamos mais dinheiro no meio da igreja do que na finalidade da igreja. O negócio da igreja é ganhar gente. O negócio da igreja é tirar gente do inferno, colocar no caminho do reino de Deus, trabalhar, discipular para que elas possam ganhar outras. Esse é o negócio da igreja. Este é o lucro da igreja. No dia em que Jesus voltar, Ele não vai querer saber quanto é que nós investimos no templo. Ele não vai querer saber quantos carros nós compramos para a igreja. Ele não vai querer saber quais são os títulos dos pastores. Ele quer saber quantas vidas nós levamos a Ele. Tudo isso é muito bonito. Tudo isso é maravilhoso. Mas tudo isso não serve para nada se nós não alcançarmos o objetivo de sermos ganhadores, discipuladores de vidas. Por que discipulador, pastor? Não é só trazer para a igreja o pastor batista, tudo certo. Não. A experiência de 2000 anos de vida cristã nos mostra que isso é insuficiente. Se as pessoas não forem acompanhadas, se elas não forem discipuladas, elas não vão conhecer tudo aquilo que Cristo tem para a vida delas. E não é o pastor que faz isso, é a ovelha mais velha que ensina a ovelha mais nova, é o boi mais velho que ensina o boi mais novo. É assim que Deus vai multiplicando. Nós temos nessa igreja um grande grupo de irmãos que tem 30, 40 anos de vida cristã. E Deus quer que você saia do seu comodismo e você comece a discipular, você comece a gastar tempo, investir o seu tempo ensinando vidas, os princípios da palavra de Deus, para que essas pessoas possam também prosperar, queridos. E como é que a gente pode fazer isso? Em primeiro lugar, orando. Oração é uma grande demonstração de amor, porque a oração faz aumentar o amor de uns pelos outros. Muitos cristãos falam que estão orando, mas não oram. Muitos cristãos dizem que amam a oração, mas não vêm na oração. Então não amamos coisa nenhuma. Uma outra atitude de amor tremenda que o mundo espera de nós é a proclamação da graça de Deus. O mundo está cansado de fardo religioso, queridos. O mundo precisa compreender o que é a graça de Deus, que um dia Deus nos alcançou, mesmo sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, pagou todos os meus pecados. Eu sou livre em Cristo, chamado para viver uma nova vida. Eu sou uma nova criatura. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Ainda que eu peque, ainda que eu falhe, eu sou livre em Cristo Jesus. Essa mensagem precisa ecoar, nós precisamos ensinar as pessoas a isso. E aonde a gente começa a fazer isso? Com os seus amigos. Ah, pastor, como é que eu faço? Eu não sei, nunca discipulei ninguém. Se inscreva no próximo curso de discipulado. Venha aprender como é que faz isso. E você vai ver, vai ter a alegria tremenda de acompanhar uma vida durante um ano e meio. É um ano e meio, queridos, acompanhando uma vida, toda semana sentando, toda semana discipulando. Eu e minha esposa, nós fazemos isso há 10 anos. Tem família que nós ficamos uma liçãozinha de 7 lições, 7 passos. A gente gasta às vezes 9 meses com uma família, porque aquele dia de estudo não era o dia de estudar, era o dia de chorar junto com eles. Era o dia de muitas vezes de passear junto com aquela família. E quando a gente está fazendo isso, nós estamos reproduzindo os valores do reino de Deus. Nós estamos ajudando o irmão que caiu a levantar. Nós estamos impedindo, sendo suporte para que ele não caia. Nós estamos sendo a mão de Deus, a boca de Deus, para que ele possa manifestar a sua glória sobre a terra. E essa realidade, queridos, ela precisa ser proclamada. Você tem alcançado seus amigos? Você tem oferecido a sua casa para que as pessoas possam ir lá para fazer uma oração? Ah, na minha casa não pode, porque minha mulher limpou a casa, se pisar dá um rolo danado. O que é mais importante? É o rolo, a mesa de vidro que a tua mulher comprou, que ninguém pode pôr a mão? Ou uma vida para ser salva para Jesus? O teu carro que você comprou, e quando você fez campanha de oração para comprar o carro, você falou para Deus que você ia usar o carro para servir ao Senhor, você ia colocar no carro aquele adesivo, propriedade de Jesus, a serviço do Rei Eterno. Aí quando você vem para a igreja, você vê o irmão que senta no banco do teu lado, mas você não dá carona para ele, por medo dele sujar o estofamento do teu carro. Nós precisamos ser aqueles que carregam as pessoas para a obra de Deus. Nós precisamos pagar o preço de ter às vezes que chegar atrasado na igreja, mas não vir para a igreja sozinho. No nosso primeiro ano de conversão, queridos, nós fizemos um trato com Deus, nós fizemos um voto com o Senhor,
e nós levamos 52 visitantes naquele ano. Não teve um domingo que nós fomos para a igreja de mão vazia. Todos os domingos você pode trazer um visitante nessa igreja. Se cada um de vocês trouxer um visitante no próximo culto, não vai caber aqui neste lugar. Mas é preferível que você fique em pé e o visitante sentado, do que um monte de banco vazio na igreja. Amém ou não? Ah, pastor, mas ele vai pegar meu lugar. Faz 40 anos que eu sento desse lado do banco, pastor. O que é isso? Irmão, o teu lugar não é aqui, o teu lugar é na glória. A tua cadeira cativa está demarcada lá na glória. Aqui não tem cadeira cativa. Amém, queridos? Nós somos chamados a fazer a obra do Senhor. Você tem então coragem? Não se esqueça que a igreja em Tessalônica se desenvolveu assim, alcançando todo o subcontinente asiático. Sem igreja, sem templo, sem ministério de louvor, não tinha um abençoado para cantar, não tinha um hondurenho para cantar, não tinha nada. E os irmãos alcançaram, os irmãos eram modelo, os irmãos faziam, porque eles faziam com alegria, mesmo na luta, mesmo no sofrimento, discipulavam, ensinavam os princípios da palavra, até que aquela pessoa começava a reproduzir aqueles valores, ia reproduzindo outro, ia reproduzindo outro, ia reproduzindo outro, e a igreja fervilhava. A igreja fervilhava. E o quinto desafio, para nós encerrarmos, nós precisamos ser e viver a igreja preparada para a volta de Cristo. Viver na dimensão da volta de Cristo, queridos. Se Jesus voltar hoje, você vai ou fica? Se Jesus voltar hoje, você vai ou fica? Acho que a metade vai ficar. Se Jesus voltar hoje, você vai ou fica? Amém. Nós precisamos pensar nisso, queridos. Nenhum de nós aqui pode garantir que vai estar vivo amanhã. Você pode deitar essa noite e não levantar amanhã cedo. Jesus pode não voltar no próximo ano, mas você pode estar com Ele já amanhã. Nós precisamos viver na dimensão de que a nossa vida, ela é um momento. E a palavra do Senhor diz que a nossa vida é como um sopro, é como uma flor que nasce pela manhã, à tarde já não existe, e no dia seguinte ninguém mais se lembra. A nossa vida é curta. Eu tenho inveja do pastor Guilherme. Eu tenho inveja do pastor Roberto, porque Deus os chamou para ser pastor quando eles eram novos. O pastor Roberto bem novo. O pastor Guilherme, o pastor Roberto tem ainda mais 30, 40 anos pela frente de ministério. O pastor Guilherme tem 70 anos pela frente de ministério. Que Deus abençoe, que use bastante em muitos lugares, né? Que aguentar 70 anos num lugar só, acho que nem a gente aguenta os outros. Mas sabe o que acontece, queridos? Eu fui chamado com 34 anos. O que o pastor Roberto tropeçou quando tinha a minha idade, eu estou tendo que tropeçar ainda. O que o pastor Guilherme vai tropeçar, né? Vai tropeçar e não tem jeito. A gente só aprende tropeçando, meu irmão. A gente não aprende com o erro dos outros, só aprende com o erro da gente. Tem que passar, tem que estudar. E quando Deus me chamou para o ministério, eu pensei assim, Senhor, eu tenho ainda mais 30 anos pela frente, né, para servir ao Senhor como pastor. 30 anos dá para fazer muita coisa, né? E Deus é meio brincalhão comigo, viu? Eu não sei porquê, mas Deus é meio gozador comigo. E Ele falou assim, pois é, só que dos 30 anos você vai passar 10 anos dormindo, então só tem 20. Dos 30 anos eu vou passar 10 anos dormindo. Um casal casado, eu e a Anice temos 30 anos de casado, nós passamos 10 anos dormindo. Já pensou que coisa terrível que é isso? O tempo é muito curto, queridos. O nosso tempo sobre a face da terra é muito curto. Você fica fazendo plano para daqui 10 anos, diminua por 3 esses planos aí, porque desses 10 anos, 3 anos vai passar dormindo. Não dá para realizar em 10 anos, você tem que realizar em 6. Eu tenho pressa porque eu cheguei tarde no ministério, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu quero ver as coisas acontecer, eu clamo ao Senhor para que as coisas aconteçam, porque o meu tempo está se findando, o meu tempo está acabando, hoje é menor do que antes, amanhã vai ser menos do que hoje, depois da manhã vai ser menos do que amanhã, e se eu não fizer a obra, eu não vou cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. Há uma urgência dentro do meu coração para ser usado por Deus em tudo aquilo que Deus pode usar na minha vida, porque o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, Jesus está voltando e eu preciso me apresentar ao Senhor. O tempo é curto.
Não dá para a gente ficar perdendo tempo com conversa fiada, não dá para ficar perdendo tempo com querelas, não dá para ficar perdendo tempo com questões. Nós precisamos ser ativos na obra do Senhor, porque Jesus está voltando, e quando Ele voltar, Ele quer levar a maior igreja possível, Ele quer levar todos possíveis, e eu e você somos responsáveis por isso. Não é o Espírito Santo que é responsável por isso, sou eu e você. Nós achamos que é o Espírito Santo que tem responsabilidade nisso. Não tem. Ele capacitou a mim e a você para que nós possamos fazer isso. Ele deu na sua igreja homens e mulheres, pastores, apóstolos, discípulos, professores, para capacitar o povo, conforme está escrito em Efésios 4:11, para que o povo faça a obra e as pessoas sejam salvas pelo Senhor. Não são os anjos que vão pregar para as pessoas, é você que vai pregar para as pessoas. Não é o anjo que vai vir discipular as pessoas, é você que vai ter que discipular as pessoas. E o tempo é curto. Então não fique perdendo tempo com questões que não agregam para a missão que Deus tem para a sua vida. Não fique perdendo tempo com coisas que não agregam para aquilo que é o objetivo maior da nossa vida, para o qual nós estamos neste lugar, para o qual o Senhor nos plantou nesta igreja, para que nós possamos ser operosos e fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém mais poderá trabalhar. E se nós ficamos deitados em berço esplêndido, ficamos contemplando, que belo templo, que bela coisa, que belo não sei o quê, as vidas estarão se perdendo e nós não estaremos fazendo a vontade do Senhor. Nunca confunda fazer a vontade do Senhor com viver a vida de igreja. Vida de igreja não significa fazer a vontade do Senhor. Esse é o grande erro de muitos pastores. Senhor, eu passei 30 anos te servindo, Senhor. Eu passei 30, 40, 50 anos te servindo, Senhor, e agora o Senhor me decepcionou. O erro é que nós muitas vezes servimos a igreja e não ao Senhor. E nós precisamos aprender que nós não fomos chamados para servir a igreja, nós fomos chamados para servir ao Senhor. O propósito muito maior não é o propósito da igreja, é o propósito que Deus tem colocado em cada coração, para que nós venhamos a fazer a obra dEle. A obra é dEle, o imperial é dEle, é Ele quem está chamando, é Ele quem está convocando, é Ele quem está capacitando. Então vai e faça enquanto é dia, enquanto é tempo, porque Deus vai usar a sua vida em nome de Jesus. Essa esperança da volta de Cristo produz em nós a perseverança, e o final da vida de um cristão é feliz, porque ele dá confiança para lutar. E essa esperança, queridos, não é para o futuro, é para agora. É para agora. É para este tempo. Sem a força da esperança, a obra da fé e o trabalho do amor não proverão de Deus, porque elas passarão. Mas quando vem a obra de Deus, a coisa é maravilhosa. Essa marca dessa igreja que espera a volta de Cristo, é uma igreja que não se conforma com a mesmice, e que paga o preço para viver em santidade, e busca o avivamento para o seu tempo, para o seu momento. A igreja muitas vezes tem se conformado com a sua religiosidade e tem esquecido que o Senhor quer trazer avivamento para as nossas vidas, santidade para o nosso viver diário. São essas coisas que o Senhor espera de nós como igreja. E se nós não formos capazes de reproduzir isso, queridos, nós corremos o risco de virar um movimento religioso e que breve vai desaparecer. É por isso que a igreja na Europa parou. É por isso que a igreja da Europa subiu, porque ela virou um movimento religioso. As pessoas faziam culto porque tinham que fazer um culto para desencargo de consciência, para dizer que foram na igreja no domingo. Mas virou a esquina, só Deus sabe o que faziam. Dentro da igreja, uma boa coisa. Fora da igreja, parecia o mundo. E se nós não formos capazes de romper essa coisa, se nós não formos capazes de fazer a diferença, nós também não vamos fazer relevância nenhuma neste mundo. E não vamos cumprir o ID do Senhor. Portanto, para concluir, queridos, a operosidade da fé, o notável amor e a firme esperança da igreja tessalônica se tornaram modelo para as demais igrejas da época. E ainda hoje, para o nosso tempo, a verdadeira conversão a Cristo requer continuada e plena conversão. A verdadeira conversão a Cristo requer continuada e plena conversão. Falando português mais claro, é pegar e não largar. É pegar e não largar.
Ah, pastor, mas é tão difícil, né? Parece que trabalhar na igreja, parece que é tanto difícil, parece que tem tanto problema, tanta luta, tanta dificuldade, né? Não, querido. É pegar e não largar. Deus não quer que você largue. Deus quer que você pegue no arado. Deus quer que você are a terra que tem que ser arada. Deus quer que você invista em oração. Deus quer que você abra a boca. Deus quer que você estenda as suas mãos. Deus quer usar a sua vida para transformar essa cidade. Portanto, uma igreja saudável, firmada em Cristo e na sua palavra, é reconhecida pela capacidade da propagação e multiplicação dos seus membros. Fazer discípulos, reproduzir, crescer, impactar o mundo e multiplicar o que temos recebido de Deus, são marcas da igreja viva e diferenciada. Uma igreja que vive em novidade de vida, baseada na eleição de Deus. Deus te escolheu. Na ação do Espírito Santo no coração, que não depende de circunstância ou situação, mas depende da palavra de Deus, do testemunho do Espírito Santo em seu interior, e tem um efeito total para a vida eterna, resgatando vidas, para que o Senhor possa se deliciar com cada um de nós. Eu quero convidar você, querido, para um tempo de trabalho nesta igreja. Eu quero convidar você para um tempo de trabalho nesta igreja. Ah, pastor, mas eu estou tão cansado, já estou no pó da rabiola, não serve mais nada, pastor. Está feia a coisa para o meu lado. Meu irmão, quanto tempo você tem pela frente? 2 anos, 3 anos, 4 anos? Que força que sobrou em você? Ah, sobrou um pouquinho de força, use o seu pouquinho de força. Deus não precisa da sua força, querido. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa da sua capacidade, Ele só precisa que você se disponha. E se você se dispuser, Ele vai usar a sua vida em nome de Jesus. Quero convidar a irmã Valdeirês tomar liberdade, viu, pastor Roberto? Me perdoe, né, mas quero convidar a irmã para cantar conosco o hino 422. Eu amo de paixão. Passa para mim o próximo slide. A Johnny Fanny Crosby. Esta mulher, queridos, é uma mulher que compôs mais de 3 mil hinos, 3 mil melodias. Esta mulher, ela ficou cega, começou a ficar cega aos 14, 16 anos. Essa mulher foi ter filhos, era o grande sonho dela quando ela tinha 40 e poucos anos. E o filho nasceu meio debilóide, meio com problemas. Essa mulher carregou um grande fardo para o resto da vida dela. Mas essa mulher, queridos, era uma mulher que quando ela escrevia os seus hinos, as suas letras, ela transpirava o amor que ela sentia e recebia do Senhor. E através desses versos eu quero convidar você hoje a tomar uma postura nesta igreja. Independente de quem é o pastor, quem vai ser o pastor, independente de quem vai fazer, quem não vai fazer, quem vai receber a glória, quem não vai receber a glória, independente de circunstância, Deus tem um chamado para a sua vida nesta noite. E você pode cantar comigo, no labor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé, e com oração, até que volte o Redentor. Não tem aposentadoria aqui, querido. Não tem aposentadoria. Tem serviço para você fazer. Não tem desemprego aqui. Tem serviço para você fazer. E se você se colocar de pé, Deus vai usar a sua vida em nome de Jesus. Se você disser, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, Deus vai usar a sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero convidar os amados para cantar conosco. Seguimos o caminho dos céus, com o seu bom conselho e vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Agora pegando na mão dessa pessoa que está ao seu lado, pega na mão dela, vamos lá. Vamos trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação, pela graça
pessoa que está do lado de você, vira para o outro lado agora, canta com outra pessoa, vamos lá. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. Com alegria, hein? Com alegria, vamos lá. Aleluias! Com fervor a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Agora coloca a mão no ombro dessa pessoa. Diga assim para ela: neste novo tempo, na vida desta igreja, você vai ter que trabalhar. Mas fica tranquilo, tem uma recompensa especial para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Deixa eu orar com você. Pai santo e querido, nós queremos te louvar e te bendizer neste tempo, Senhor. Eu quero te agradecer e engrandecer o teu santo nome, Pai, pela vida daqueles amados irmãos que começaram esta obra, por aqueles missionários que passaram por aqui, pelos pastores que já pastorearam esta igreja, pelo pastor e a sua família que pastoreiam neste tempo, pelos obreiros do Senhor neste lugar, pela vida de cada pessoa que hoje está membrada, está compromissada neste lugar, fazendo a tua obra, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, porque muito já foi feito, mas Senhor, nós sabemos que muito mais o Senhor tem para fazer neste lugar. E nós não queremos nos conformar pelo que o Senhor já fez. Nós queremos olhar para aquilo que o Senhor tem para o nosso tempo. Porque o tempo de Paulo já passou, o tempo do Escore já passou, o tempo dos irmãos que fundaram a obra já passou, mas ainda há o nosso tempo, o tempo do Senhor em nossa vida, e nós queremos ser operosos neste tempo. Nós queremos experimentar, Senhor, o mesmo mover, o mesmo agir, a mesma unção do Seu Espírito Santo, para que nós possamos fazer a Tua obra, para que nós possamos glorificar o Teu nome, para que o Senhor venha nos usar de uma forma especial. Então, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas Tuas mãos, e assim como Isaías, nós dizemos: eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me, Senhor, para proclamar a Tua palavra, para ser um canal da Tua bênção, para proclamar, para discipular, para salvar vidas. Ó Deus, levanta a Tua igreja, uma igreja operosa, uma igreja animada, uma igreja com fé, uma igreja, Senhor, que vive na alegria do Teu Santo Espírito, uma igreja operosa neste lugar, que vai fazer a diferença no bairro Portão, que vai fazer a diferença nesta região, que vai fazer a diferença nessa cidade. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor pode fazer todas essas coisas, e porque eu creio, Senhor, nós aqui estamos dizendo: usa, Senhor, os Teus servos, Pai, usa Teus servos
servos deste lugar e esta cidade, este bairro, sejam impactados pelo teu poder, pela tua glória, e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.